Beleza? Vamos falar sobre elementos da Constituição. Vira e mexe essa questão, esse tópico, aparece nos nossos editais. Eu, professor, pô, que negócio que é esse elemento da Constituição? A ideia é o seguinte, a ideia é que nós já estamos sobrevoando a Constituição Federal. Elementos da Constituição ainda está na parte geral da teoria constitucional, ainda não entramos na Constituição propriamente dita, mas ela já vem, digamos, um prelúdio, falando o que tem dentro da Constituição Federal. Como é que é dividida esses elementos da Constituição Federal, as partes da Constituição, como é que é estabelecido essa organização dos artigos, como é que foi estabelecido. E aí eu tenho esses elementos, é uma matéria muito simples, que eu tenho esses 5 elementos, tá? 5 elementos que são classificados pela doutrina, que como é que enquadra cada um deles. O jogo é saber qual é o elemento e qual é, digamos, o enquadramento desse elemento. Onde é que está? Tipo, elementos sociais, onde é que está enquadrado? Defesa do Estado, digamos assim, Estado de defesa, Estado de sítio. Onde é que está enquadrado? Quais são os elementos que compõem esse núcleo? Ok? A jogada é essa. Então, já de bate pronto, fiz uma tabelinha para vocês, caprichada mesmo. É claro, estudei em cima das questões de concurso público, vi um pouco da doutrina e aí montei a tabela para você. Basicamente, as minhas aulas, professor, mas suas aulas não tem nada a ver com... Não, tem a ver com o livro. A gente estuda, é claro, as doutrinas dos professores, mas a gente não se prende à teoria aprofundada, conceituar. Vamos conceituar, professor. Não é o momento. Concurso público é efetividade, é trabalhar de forma eficaz. Questão, como é que cai na questão, e só isso, né? Depois, quando você quiser fazer um curso de direito, aprofundar, aí tudo bem. Beleza? Elementos da Constituição Federal. Vamos trabalhar quais são os elementos, como é a composição da Constituição Federal. Bom, com esse quadrinho aqui fica muito fácil estudar. Fica muito fácil. Vamos prender ele para a gente poder estudar. Vamos lá. Elementos orgânicos. Você viu essa palavra elementos orgânicos? O que significa elementos orgânicos? Eles organizam a estrutura do Estado. Estrutura do Estado. Falou em estrutura, você vai lembrar de orgânicos. Professor, como assim estrutura? Ele vai dizer a respeito da organização dos poderes, organização do Estado, dos poderes. Ele vai trazer sobre a estrutura do poder judiciário, poder legislativo e poder executivo. Então, quando você viu esse capítulo na Constituição, viu esse título, organização dos poderes, você já sabe. Isso aqui é elemento orgânico da Constituição. Ele está organizando o Estado. O que mais? As Forças Armadas, a segurança pública, ok? Fazem parte dos elementos orgânicos. Lá, vamos falar sobre Forças Armadas, Marinha, Exército, Aeronáutica, segurança pública. Lá no artigo 154, vamos falar de segurança pública, Polícia Civil, Polícia Federal. Esses são artigos, fazem parte do chamado elementos orgânicos. Tributação, a parte de tributação e orçamento, que fala na nossa Constituição. Tudo que fala de tributação e orçamento, lá no artigo 150 da Constituição Federal, lá para frente, tributação e orçamento, são elementos orgânicos, ok? Então, fechou. Falou de elementos orgânicos. Falou de estruturação de Estado, é elemento orgânico. Me dá exemplos, eles vão te cobrar os exemplos. Tributação e orçamento, elemento orgânico. Estruturação dos poderes, elemento orgânico. Organização do Estado, elemento orgânico. Forças Armadas, elemento orgânico. Segurança Pública, elemento orgânico. Beleza? Grava os exemplos. O que é o conceito e qual é o elemento. Pronto, fechou. Elementos limitativos. Só lembrar, limitativos. Limitam o poder do Estado, fixando direitos ao cidadão, direito à população. E aqui eu estou falando das definições de competências e direitos e garantias fundamentais, ok? Direitos e garantias fundamentais. Cai muito esse último aqui, direitos e garantias fundamentais. Define as competências e direitos e garantias fundamentais. O que é isso? Ninguém pode entrar na sua casa sem essa autorização. Você sabe disso, né? Mesmo você não estudando direito constitucional, você sabe que a casa é asilo inviolável do indivíduo, onde nela ninguém pode penetrar, salvo o consentimento dele ou nos casos excepcionais de flagrante delito, prestar socorro, desastre ou durante o dia por autorização judicial. Isso é um elemento limitativo. A polícia, representada do Estado, não pode entrar na sua casa. Se não for flagrante, se for desastre, prestar socorro ou autorização judicial durante o dia, o cara não pode entrar na sua casa. Isso é um elemento limitativo. Põe a mão no peito do Estado. O Estado não entra. Aqui é minha casa. Você não pode entrar. Elemento limitativo da Constituição. Ok? Fácil, professor. Só cuidado. Os direitos sociais, está até em vermelho, os direitos sociais não são elementos limitativos, ok?
Direitos sociais, na verdade, não são elementos limitativos, porque, na verdade, os direitos sociais é o contrário. Eu não posso limitar os direitos sociais, é o contrário, eu tenho que ofertar o máximo de direitos sociais para o cidadão. Não é a obrigação de limitar, não faz o Estado, não entre na minha casa. É ao contrário, a obrigação, o Estado venha, faz para mim, me ajuda. É um direito, uma obrigação de fazer do Estado. O Estado tem que ofertar para você. Então não é, os direitos sociais não são limitativos. Eles são o quê? Socio-ideológico, ok? Ele está aqui dentro. Ordem social, direitos sociais são socio-ideológicos. São os que fixam uma ideologia estatal, programas a serem implementados pelo Estado. Professor, programas, já estou até viciado, norma de eficácia limitada, né, de princípios programáticos, é isso? É isso aqui mesmo. De ser metas a serem cumpridas, ok? Direitos sociais, ordem econômica e financeira. Não mistura com orçamento. O orçamento é orgânico. Ordem econômica e financeira, direitos sociais. A ordem social, ok? Tudo isso está vinculado a direitos sociais, elementos socio-ideológicos, ok? Beleza? Tem mais, professor? Tem. Elementos estabilizadores. O nome do elemento ajuda. Estabilizar é o que está bagunçado. O que está bagunçado precisa de elementos para poder estabilizar o que está bagunçado. E nisso eu tenho a solução de conflitos constitucionais. A defesa da Constituição e do Estado, ou seja, situação de intervenção federal. Intervenção federal é uma situação de incerteza, uma situação de estabilidade. Precisa intervir no estado do Rio de Janeiro, na cidade do Rio de Janeiro, precisa intervir, precisa de uma intervenção federal, precisa estabilizar. Então, a intervenção federal é um exemplo de elemento estabilizador. Estado de sítio, estado de defesa, idem, mesma coisa. Em casos de guerra declarada, estado de sítio, ou estado de defesa, caso de uma perturbação, de calamidade da natureza, esteja em determinado local, uma cidade esteja sendo prejudicada, estado de defesa pode ser determinado, estabiliza e organiza. E, além disso, defende a Constituição. Defender a Constituição, controle de constitucionalidade. O controle de constitucionalidade é uma matéria, são pontos que defende e protege a Constituição Federal. Numa situação, digamos, de uma lei que vai contra a Constituição, eu tenho que proteger, estabilizar a Constituição. E aí, o controle de constitucionalidade é um elemento estabilizador da Constituição também. E, por fim, eu tenho os elementos de aplicabilidade ou formais. Aplicabilidade ou formais. É a ideia de como se... Olá, meus amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio Carvalho, estou aqui para fazer um convite muito especial. Você que assistiu aí uma pequena parte de uma aula nossa demonstrativa aqui da La Concurso para o nosso curso específico, o nosso curso focado para a Polícia Civil do Estado do Espírito Santo 2019. É isso mesmo, dia 28 de dezembro de tal foi publicado. E claro, nós aqui da La Concursos, há quase 10 anos no ar aí, atendendo diversos cursos online, diversos concursos aí no Brasil todo, através dos nossos cursos online, não poderíamos ficar de fora. E nós temos aqui 3 serviços muito específicos, muito focados para vocês. Se vocês quiserem fazer a matrícula, é só clicar aqui na descrição. Nós temos 3 cursos, né? Então, primeiro, você vai ter aqui, o nosso curso para o cargo de investigador, completaço, ponto a ponto do ditado, garantido, cara, muito bom, com os professores aí, você acabou de assistir essa videoaula, por apenas 10 parcelas de 25. Cara, melhor custo-benefício, menos que R$1 por dia, R$250 aí, você sair com a sua família aí no final de semana, aí você gasta muito mais do que isso. Isso aqui você pode ter certeza que vai ser o seu melhor investimento da sua vida, né? Melhor investimento da sua vida. Nós temos mais 2 cursos específicos para a Polícia Civil. Nós temos aqui o curso para auxiliar, tá? Auxiliar de perícia médico legal, completo, ponto a ponto digital, apenas 10 parcelas de 20. E para quem vai fazer os demais concursos aí, concorrer, aliás, os cargos de nível superior, nós temos conhecimentos comuns aí, 10 parcelas de R$20, cara. Ah, professor, é muito barato, será que o negócio presta? Será que o negócio é bom? Cara, papo reto com vocês, eu sou proprietário, sou responsável da La Concursos, eu tenho a plena convicção que os nossos produtos, os nossos serviços têm um valor agregado muito maior do que esse, mas muito maior, muito maior. Só que 10 anos atrás, quando a gente prospectou lá concursos, a gente queria socializar o conhecimento, a nossa proposta era oportunizar grandes aí oportunidades aí para todos os concurseiros do Brasil todo através da internet. Bacana, meus amigos, então espero vocês aqui na La Concursos. Forte abraço, fique com Deus. Feliz 2019 para todo mundo. Fui, tchau.
Clique lá que